Bom dia, paz do Senhor. Hoje é um domingo, dia 29 de setembro de 2024. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora então a tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, chamado, você confia na minha pessoa. Sendo também, meu Deus, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar indo de encontro, curando, libertando, salvando. Meu Deus, já estamos no antepenúltimo dia, Pai, do mês de setembro. Já estamos entrando em outubro, Senhor Deus, e tem passado tão rápido o ano. Meu Deus, a gente está indo pro 10º mês do ano. E eu sei, Pai, que até que o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, Pai, Ramanda Suda Comanai. O Senhor tem sido o socorro bem presente na hora da angústia. Meu Deus, alcança essas vidas, entra com providência, com socorro, com cura e com libertação. É o que eu te peço neste dia, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. Então, a palavra do Senhor para mim e para você hoje está em Lucas 23, né? A gente está na maratona, a gente vai ter meditando em Lucas 23, que diz assim: Então toda a assembleia levantou-se. Um pouquinho antes, né? Ontem, a gente leu sobre Jesus perante Pilatos e Herodes, tá? Acho que eu vou voltar um pouquinho pra vocês terem uma ideia, porque o 3 já entra nessa assembleia, tá bom? A gente já tá no finalzinho, amanhã é o 24 e assim sucessivamente. Vamos lá? Diz assim, no 66, tá? 22, 66. Jesus perante Pilatos. Mas hoje é o 23, tá? Hoje é o capítulo 23, mas só pra vocês terem uma ideia. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto o chefe dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu, se eu vos disser, não crereis em mim? E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E perguntaram-lhe todos, então você é o Filho de Deus? Pode estar dizendo que eu sou, respondeu ele. Falsos, né? Falsidade do povo ali com Jesus. E eles disseram, por que precisamos de mais testemunha? Acabamos de ouvir do próprio lábio dele. Aí é que a gente entra no dia de hoje, que é o dia 20, o capítulo 23, tá? Que é no dia 29 de setembro, domingo. Diz assim, então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio Cristo, um rei. E aí, olha só o que acontece. Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus, né? Pilatos pergunta e Jesus diz, tu dizes. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão, não encontro motivo para acusar este homem, mas eles insistiam. Ele está subvertendo, sempre a mesma palavra, ele está subvertendo o povo em toda a Judéia, com seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, tá? Ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naquele dia. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Então, Jesus ele não dá resposta a Herodes, tá? Herodes interroga, ele não dá resposta. E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam ali acusando com veemência. Então, Herodes e os seus soldados ridicularizaram e zombaram dele, tá? Isso Herodes queria ver, e aí o que ele faz? Junto com seus soldados, né? Ridicularizaram e zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido. Mandando-o de volta a Pilatos, Herodes e Pilatos, que ali eram inimigos. Olha para você ver, eles eram inimigos, tá? Mas se juntaram para destruir Jesus, tá? Então a gente vê a maldade, né, do homem. E no 13. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes, vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião?
eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para acusação que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele... Aqui, ó, no 15. Nem Herodes, pois ele... No 15. Nem Herodes, pois ele mandou de volta para nós. Como podem ver, ele não fez nada que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Era obrigado, tá? A uma só voz eles gritaram: acaba com eles, solte-nos Barrabás. Havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Preferiram um assassino a Jesus, né? Então você vê a crueldade do homem. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a ele novamente, mas eles continuaram gritando: crucificam, crucificam. Olha, povo perverso, maldoso, Naramalassu de Comanai, né? Excitado pelo diabo. Mas a gente viu, né, um pouquinho antes, que Jesus, né, já havia dito que as trevas agora iam reinar, tá? Então era o momento das trevas reinar. Então as trevas iam fazer mesmo o que ela queria, tá? Pela terceira vez, Elis falou: por que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigar ele e depois soltar. Eles, porém, pediram insistentemente, com forte grito, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu: crucifique-o, né? Então, terrível. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Não tinha pra onde correr, né? Libertou o homem que havia sido lançado na prisão, Barrabás, tá? Por insurreição e assassinato, aquele que havia pedido entregou a vontade deles, que foi Jesus. Então a gente vê, quando a gente vê que o povo gritava crucifica, crucifica, a gente leu ontem, a gente meditou, né? Que Jesus, ele fala aqui no 22, versículo 53, diz assim: todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então era a hora das trevas reinar. Então eles iam fazer barbaridades com Jesus mesmo, tá bom? Era o momento das trevas estar reinando. Então a gente vê que não tem pra onde correr, né? Então tinha que acontecer aquilo que já havia dito pelos profetas, tá bom? Mas ai daquele por quem o filho do homem fosse morto, maltratado e massacrado. Então, essa era a hora das trevas reinar. Então a gente vê que Jesus, ele não tinha nenhum pecado, tá? Ele era puro. O pecado de Jesus era confrontar os mestres da lei, porque eles não faziam mais a vontade do Pai, não pregavam aquilo que tinha que ser pregado. Confrontava as propinas, as coisas erradas que eles faziam, tá? Então, assim, eles estavam, assim, furiosos, porque Jesus não aceitava, eles esperavam um Messias político, né? Talvez corrupto, que corrompesse como eles, tá? Porque Herodes, né? Ele se juntava com a política e era coisa terrível. Então, assim, era terrível, né? Então, Jesus, bem dizer, foi morto por causa de política, por causa de religião, por causa de posição, por causa de dinheiro, por causa da corrupção do mundo, tá? Então a gente vê que diz assim, que então, no 23, então toda a Assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Eles levam Jesus a Pilatos para quê? Para que Jesus seja ali julgado e condenado por algo que ele não havia feito, né? Então a gente vê que assim, eu queria fazer uma ressalva também sobre isso, porque assim, eles tinham que esperar amanhecer, porque a gente sabe que o sábado, os judeus, assim, ele começa na sexta-feira ao pôr do sol, às 18 horas, mais ou menos, né? E vai até no sábado, às 18 horas, tá? O sábado deles. Então, então eles só poderiam, né, no amanhecer, ir lá falar com Pilatos ali no amanhecer, tá? No raiar do dia. É meio diferente, tanto o horário do judeu como de Roma, tá? O de Roma é o nosso horário romano mesmo, assim, de 6 em 6 horas. Vamos dizer assim, o pôr do sol deles já é de 4 em 4, é meio diferente.
Mas, quando ele pergunta se Jesus é o Cristo, né, está lá, já insultando. Aí, quando a gente entra aqui, né, a gente vê que todo o sinédrio, toda a assembleia estava lá junto para quê? Né? No amanhecer da aurora para entregar Jesus a Pilatos, tá bom? E a gente vê que o governador romano, ele tinha ali o seu quartel-general em Cesareia, em Jerusalém, né? Mas ficava ali em Jerusalém durante a Páscoa para impedir as confusões, os distúrbios, conflito, tá? Porque era grande o número de judeus ali daquele meio. Então, eles vai dizer que Jesus estava subvertendo. Olha que palavra aqui no 2. E começaram a acusá-lo dizendo, encontramos este homem subvertendo a nossa nação, ou seja, bagunçando, fazendo o contrário, tentando fazer de tudo para querer denegrir a imagem de Jesus, né? Aí é a hora que as trevas, ela reina mesmo. E comigo e com você não é diferente também, tá? Quantas vezes as pessoas nos caluniam, nos perseguem, e a gente vê assim as trevas tripudiando e fala, Senhor, eu não tô aguentando mais. Que é isso, pai? O que tá acontecendo, né? O que está acontecendo? E a gente vê ali as trevas sambando muitas vezes em cima da gente, e não foi diferente com Jesus. Eles acabaram ali se juntando, né? Até Herodes e Pilatos, que eram inimigos, se juntaram, pois a treva estava reinando. E ele diz assim, na parte B, ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio, que isso tudo mentira. Jesus diz assim, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, né? Então, até nisso, eles estavam mentindo, tá? Para tentar denegrir a imagem de Jesus. Em todo o tempo. A gente vai ver no 20, tá? 25, a César responderam eles e disse, portanto, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus em nenhum momento era contra o que era de César. Então a gente vê que a maldade era tremenda ali, tá? Estavam reinando. E então a gente vê que eles tentavam enganar, né? As pessoas, desviando ali, falando mentira, caluniando Jesus, né? Que Jesus era contra Roma, tentando de toda maneira persuadir as pessoas, né, falando que Jesus proibiu o pagamento de impostos, uma acusação falsa que não tinha embasamento nenhum, tá? E diz que Jesus se declara o próprio Cristo. Então, assim, nossa, Jesus declarava o Messias, mas ele era o Messias, não, mas não um rei político do jeito que eles queriam, tá? Então, isso contradizia tudo que eles queriam. Do tipo que Roma teria o máximo empenho em eliminar. Então, eles queriam a todo custo tentar destruir Jesus. Então, a gente vê que aqui no 23, né? E Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus, né? Aí Jesus disse, tu diz, tu afirmas, né? Então, porque o reino de Jesus não é desse mundo, tá? Jesus, o reino dele não é daqui, o reino dele é do céu. E eu e você também, a partir do momento que nós aceitamos Jesus e seguimos como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso reino não é mais aqui, nosso reino é o do céu, tá? A gente vê que no caso assim, então Pilatos disse ao chefe do sacerdote, a multidão não encontrou motivo para acusar este homem. Não encontra motivo. Não tem do que acusá-lo. Mas eles insistiam, ele está subvertindo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Então eles queriam a todo custo denegrir a imagem de Jesus, né? Por quê? Porque quando ele fala, ele estava incluindo ali toda a terra da Judéia, Galileia, né? Então, não apenas o sul ali da região, né, que Herodes, que Pilatos governava, mas ele estava, segundo ele, estava subvertendo todo mundo, né? Estava mostrando a verdade, né? E igreja, quando a verdade ela vem à tona, as trevas ficam furiosas, tá? Mas era o momento das trevas reinar. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se ele era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da gestão de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque Herodes tinha vontade de conhecer Jesus. Lembra no comecinho? Acho que foi no começo do 1 ou 2 que eu preguei. Herodes achava que Jesus era a encarnação de João Batista, né? Então, a gente vê ali que na jurisdição de Herodes, porque você vê que é algo assim, as trevas, ela é tão maligna, porque Herodes e Pilatos, eles eram inimigos, tá? E nesse momento, ambos se tornaram amigos. Só para prejudicar Jesus, tá bom? É treva pura, tá bom? E o que acontece também? A gente vamos continuar aqui. No 9. Interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe respondeu nada.
Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam ali acusando com veemência. Eles acusavam Jesus, acusavam. Igreja, quantas falsas testemunhas, né? Contra as nossas vidas, muitas vezes. Dói. Agora você imagine Jesus ali, junto dos seus, né? É sua própria nação ali, que ele foi para salvação e eles rejeitaram, né? Complicado. Então Herodes e seus soldados ridicularizaram e zombaram dele, vestindo com um manto esplêndido, né? Aí ridicularizaram, zombaram de Jesus, colocaram o manto nele. Você não é o rei de judeus? Então, né? Fizeram o que quiseram ali com Jesus. E Herodes e Pilatos, que eram inimigos, naquela hora se tornaram amigos, tá? Só para quê? Para destruir Jesus. Essa é a obra do mal. Quantas pessoas se juntam por inveja, por raiva, com ódio. Experiência própria, não é fácil. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades do povo, dizendo-lhe: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhum mal. E aí, contra ele. Acusação contra ele. Então o povo ainda insiste. Pilatos conseguia ver claramente que ele era por inveja, tá? Era por inveja mesmo, era por perseguição, por inveja, por calúnia. Queria difamar e destruir Jesus. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós, como podemos ver, ele nada fez para merecer a morte. Por quê? Aí ele diz assim, 16, portanto eu o castigarei e depois soltarei. E ele era obrigado a soltar um preso durante a festa. Em uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade por um assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos disse a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica, crucifica. Então é a hora que a treva estava se deleitando ali em fazer o mal, em castigar Jesus, tá? Pilatos declara que ele não tem nada de errado, Herodes também, mas eles ali estavam assim, em êxtase, querendo matar Jesus. Tava, vamos dizer assim, endemoniados ali, usado pelo inimigo mesmo. Já tinha o desejo dele, a inveja, o diabo só estava incitando eles ali no momento de treva mesmo para fazer a tragédia. E aí, desejando, aí diz no 22, pela terceira vez ele falou: por que crime este homem cometeu? Eu não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Não, eles não queriam que soltasse Barrabás, né? E aí no 23 diz assim: eles porém pediram insistentemente, com forte grito, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles, libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Então foi feita a vontade deles, vontade do povo, tá? A vontade do povo era matar Jesus. Então, a gente vê que um homem Barrabás, né, que era um assassino, né, teve mais valor que Jesus. Se deu por eles, por mim, por você, né? Então, eles entregam Jesus, né? E aí eles começam a açoitar e aí faz o que eles querem, diz assim a crucificação. Enquanto levavam, agarraram Simão Cirineu, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Então Jesus já havia sido açoitado, Jesus já estava cansado, Jesus já estava desgastado. Então, quem encontra passando Simão Cirineu? Então eles pegam e obrigam Simão Cirineu a levar essa cruz, tá? Simão Cirineu, porque Cirineu provavelmente era a cidade da onde ele era. Porque tinha muito disso. João Batista, por quê? Porque ele batizava, entendeu? E vice-versa. E aí, diz assim no 27, um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Não chorem por mim, né? Chorem por vocês mesmos e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis e as que nunca geraram, os seios de que nunca amamentaram. Porque tá falando o quê? Do que havia de acontecer ali, o episódio que iria marcar ali, que o povo ia ser massacrado 70 anos depois, tá bom? Na destruição do templo, tá? De Jerusalém. Então havia muito choro, morte, destruição, né, perseguição, coisa terrível, tá?
Isso aconteceu mais ou menos 40 anos depois, mais tarde. E ali foi uma tragédia. Tragédia. Então, virou as montanhas, caiu sobre nós, as colinas cubram-nos. E não terá como, não tem pra onde correr, tá? Porque o massacre é ser grande. Se não falar assim, caia, mate, crucifique. Então, assim, estamos nem aí, né? A gente quer a consequência. E diz no 30, pois aí depois diz assim, no 31, pois se fazem isso com a árvore verde, e o que acontecerá quando ela estiver seca, né? Jesus estava ali verdinha, dando folhas, dando fruto, e ele, né, simplesmente queria destruição, queria a morte de Jesus, né? Então, assim, o sofrimento dele, o julgamento desse povo ia ser certeiro, e foi, para a glória de Deus, né? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Pode passar o tempo que foi, é difícil, igreja. Às vezes a gente fala, Jesus, cadê a justiça? Muita injustiça, né? Mas na hora certa, o Senhor faz a justiça. E diz assim, né? Então, a árvore provavelmente é Jesus, tá bom? Tava irrigada, tava verde, tava lá, mas ali tava sendo arrancada, tava sendo destruída, tava sendo rejeitada. Arashuribedekomanai, né? Diz assim no 32, 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para ser executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Então, Jesus ele foi crucificado com 2 criminosos, tá bom? Sem ser criminoso, ele foi contado com os transgressores, como diz a palavra, tá bom? E aí, né, Jesus ali no, né, uma à sua esquerda, outra à sua direita. Diz no 34 assim, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa dele, tirando sorte, como diz ali em Salmo, sobre Jesus. E diz no 35 assim, o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizaram. Salva os outros, dizem, salva a si mesmo, você é o Cristo, Filho de Deus. Assim, você não salva os outros? Então se você é o Cristo, salva você também. Se salva. Ridicularizando, menosprezando Jesus, tá? E no 36 diz assim, os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Você não é o rei dos judeus? Salve a si mesmo. E havia uma escrita acima que dizia, este é o rei dos judeus. Foi o pecado de Jesus ser rei dos judeus. Olha para você ver, né? Mas, igreja, a gente vê que também Jesus, o que ele fez é dito até nos dias de hoje, né? O amor dele, né? Rei dos judeus. Então, no 39, um dos criminosos que ali estavam, dependurado, lançaram-lhe insultos. Você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós. Mas outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? No 41, o criminoso fala, nós sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Não foi ontem, Aramalassai, é hoje. A salvação chegou ali para aquele bandido, para aquele ladrão naquela hora, hoje, Naramandasura me decomanai. Lembra-me de Lázaro, no seio de Abraão, né? E o outro indo para o Hades, né? Enquanto o rico indo para o Hades, lugar de tormento, porque o inferno ainda não foi inaugurado. Enquanto Lázaro, que era lambido pelos cães, comia do que caía da mesa, né? Foi recebido no seio de Abraão. E este bandido também, porque houve arrependimento. Né? Quando há arrependimento, é salvação, igreja. Na hora da morte, se arrepender, a salvação. Mas ele não conhecia Jesus, ele não andava com Jesus. Agora aquela pessoa que conhece, que anda com Jesus, faz o mal porque quer, rouba, mente, abusa, maltrata porque quer, não sei se tem salvação, né? Não consigo dizer, não consigo saber, né? Como é que funciona. Mas por mais que eu estude a palavra, eu não consigo entender. Mas eu creio que um pecador que se arrepende, há a salvação, porque ele não conhecia Cristo. Agora, quando você conhece e pratica a coisa errada, eu quero crer que não há salvação, né?
Ora bala xiribideira malassou de canamanda sou xirimanda su de comanai. Aleluia! Oh, glória a Deus! A hora sexta, ali Jesus morre. Vamos lá, 44. Já era quase meia-noite e trevas cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Quando esse véu se rasga, né? Mostra que nós possamos ter livre acesso, eu e você, para falar com Deus através de Jesus, que é o único intermediador entre Deus e eu e você, é só Jesus. Não tem mais nenhum, é somente Jesus. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. E o centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Tipo, fizemos, vamos dizer assim, coisa errada, né? Estou angustiado, estou em aflição, porque ele era injusto, né? Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Sepultamento de Jesus. Havia um homem chamado José, membro do conselho, um homem bom e justo. José, né, ele era um homem bom e justo. E ele fazia parte do conselho. Mas ele era diferente, né? Que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Oh, rabalaçudo, como você espera o reino de Deus? Você não se mistura, né? Filhinho, você está no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Então, diz assim: dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Eita, pediu o corpo de Jesus. Então, ele vai a Pilatos e pede o corpo de Jesus. Então, diz assim no 53. Então, desceu e envolveu no lençol de linho e colocou no sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Então, ele tinha uma posição, ele vai até Pilatos, né? E ele pede o corpo de Jesus, tá? E leva, ele tinha um sepulcro na rocha, que o sepulcro naquela época era na rocha, ele enterra Jesus, o sepulcro virgem. E diz assim no 54, era o dia da preparação, estava para começar o sábado. Então, ele tinha que tirar antes, tá? Das 18 horas. E as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia chegaram e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. E aí, diz no 56, em seguida, foram para casa, prepararam perfumes e especiaria aromática e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Então, as mulheres viram, né, onde foi colocado Jesus e elas vão, né, para fazer ali as especiarias, tá? Essas mulheres, elas acompanharam Jesus em seu ministério, acompanharam Jesus na sua morte, tá? E esses perfumes, eles eram feitos assim com um pano, com grande quantidade de especiaria, tá? Para preparar o corpo no sepultamento ali, né? Aí tinha aloé, tinha mirra, e era usado assim na primeira tarde ali. É um costume judaico, tá? E ali elas voltariam no sábado, né? Logo após terminar o sábado, às 6 horas, de novo, para estar colocando em Jesus. E amanhã a gente vai ver o que acontece quando elas chegam no sepulcro, tá? Eita, meu Deus do céu, é muito lindo, né? Quando elas chegam no sepulcro, sabe, igreja? A gente vê esse capítulo aqui me chama muita atenção, porque a gente vê que Herodes e Pilatos, eles eram inimigos, mas se juntaram para destruir Jesus, né? Então as trevas reinam quando quer destruir, né? Como quiser destruir Jesus, quando muitos querem destruir, que são inimigos, se juntam para defamar a minha e a sua vida. Mas nós temos que permanecer firme, Naramanda Suda Comanai, sabendo que aquele que nos chamou, eu e você, é fiel e justo, tá? Se a gente prosseguir e caminhar até o fim, sejamos a luz nas trevas, amém? Deus abençoe, fica na paz.